Amém. Sim, Senhor. Aleluia. Queremos continuar a exaltar-te nesta tarde. Queremos levantar a nossa voz em louvor e adoração ao teu nome. Senhor, como a tua filha Sara cantou, Senhor, queremos derramar nesta tarde o nosso vaso de alabastro. Queremos derramar sobre ti, Senhor, e perante ti o melhor, Senhor, que nós temos. Queremos derramar, Senhor, a nossa vida que tu compraste com um preço tão grande, Deus. Queremos ouvir a tua voz falar ao nosso coração nesta tarde, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que toda a distração, que toda a confusão das mentes, Senhor, fique agora aniquilada em nome de Jesus. E que todo o pensamento fique cativo ao teu pensamento, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a perceber a tua vontade, Senhor, para cada um de nós, para a tua igreja, para cada homem, cada mulher aqui presente, Senhor, em casa. Deus, derrama da tua sabedoria, Senhor, da graça, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos de ti, Senhor, precisamos de ti. Espírito Santo, dirige-nos e usa-nos para louvor e glória do teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos e as irmãs podem ficar sentados, por favor. Eu não sou Jeremias, mas sou a Maria Chorona, na presença de Deus. O meu marido estava a perguntar, tens aí o lenço? Ele já sabe, não é? Ele já sabe. É um privilégio estar aqui com os irmãos neste domingo à tarde, para estarmos à volta da palavra de Deus. É uma responsabilidade, com certeza que sim, mas eu quero trazer aos irmãos, ou queremos trazer aos irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração nesta semana. Eu estava a dizer aos colegas na terça-feira que iria falar acerca do tema geral, e com certeza que sim, vai tocar lá, mas é numa outra vertente que o Senhor tem colocado e tem incomodado. Sabem, às vezes Deus até nos tira o sono para nós pensarmos melhor, para nós meditarmos e não nos distrairmos com outras coisas durante o dia, com tanta informação que nos chega. E eu, a semana passada, nós estávamos ali em Odivelos e estava a ministrar acerca do deixar o primeiro amor, do resgatar o primeiro amor, e tudo isto, irmãos. E é tremendo quando o Senhor nos toca e nos fala como o resgate, que é tão importante, é libertar alguém de uma condição de prisão, libertar alguém ou alguma coisa ou algum povo de uma condição que a pessoa ou o povo não consegue sobreviver, não consegue por si mesmo sair daquela situação ou daquela condição. E, irmãos, e neste tempo em que nós estamos a viver, temos visto tanta gente aprisionada, temos visto povos aprisionados, temos visto tribos aprisionados, temos visto nações aprisionadas pelas guerras, mas também pelo peso do pecado, e temos, ao constatar isso à nossa volta, temos visto e sentido que há muita gente aprisionada no pecado, na sua condição pecaminosa, na sua condição de homem e de mulher, que não conseguem ver algo mais além, não conseguem perceber o maior de Deus, não conseguem perceber que Deus tem coisas maiores e sobrenaturais também para a sua vida. Irmãos, eu sou Romanos capítulo 12, eu não quero conformar-me com este mundo, não quero tomar a forma, não quero pensar dentro de uma caixa, mas eu quero sair fora da caixa, sim, pelo sobrenatural de Deus, pelo que Deus tem para a nossa vida, através do Espírito Santo do Senhor, Ele que nos guia em toda a verdade. E é isto, irmãos, tem mexido com o meu coração e conosco. Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, não dar um passo sem Deus dizer, ok, dá lá esse passo. Não digas isto ou digas aquilo pela tua força, mas pela força que vem do Senhor, pela força que vem do trono de Deus. Aleluia! O Senhor nos ajude, meus amados irmãos, a nós termos este temor tão patente na nossa vida, que não é pelo medo que nós servimos a Deus, mas é pelo amor, derramando o nosso vaso de alabastro. Qual mulher que tinha o melhor e ela foi lá e ela quebrou, aleluia, o trabalho de um ano, ela foi lá e quebrou,
Porquê? Porque quem estava na frente dela era maior do que todas as coisas. Mas quem nós temos na nossa frente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E esta igreja, a nossa igreja, a igreja é do Senhor. Ele é o dono da igreja. E cada um de nós somos pertença dele. Não sei se o irmão ou a irmã consegue dizer: eu sou pertença do meu Senhor. Esse Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, Ele nos lavou, Ele nos comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Irmãos, eu estava a ver, e eu gosto muito de fazer algumas pesquisas, e entre elas acerca dos resgates de alguém. A semana passada eu dei um exemplo e esta semana eu vou dar outro. Era uma senhora, eu vi isto nas notícias, era uma senhora já com uma certa idade, com já avó de netos, e ela estava num contexto de guerra. E ela estava a dizer: olha, nós fomos levados para um lugar de prisão, nós fomos levados contra a nossa vontade, fomos raptados, mas quando esta mulher ela foi encontrada e ela foi resgatada daquela condição de prisão, daquela condição desumana, de maus tratos, de fome, de violação, e esta mulher ela dizia: eu sei, eu já fui liberta, eu já fui resgatada, mas eu ainda tenho esperança que o meu marido ainda seja resgatado também. Ou seja, mesmo naquela condição, ela não perdeu a esperança. Que coisa! Às vezes nós pensamos, bem, nós estamos às vezes em situações extremas, e uma das coisas que nos é roubada, ou que nós deixamos que nos roubem, é a esperança. A confiança no ser humano, a confiança em Deus, até as desilusões por causa das circunstâncias. Dizemos: porque é que isto me aconteceu? Porque é que não acontece o outro? Porque é que tem que me acontecer a mim? Logo a mim me está a acontecer isto. E esta mulher, ela poderia ter ficado nesta condição, a queixar-se, a lamentar-se, mas ela disse: não, ainda tenho esperança. Então ela ainda tinha esperança. Meus queridos irmãos, nesta tarde, e nós já vamos ler o texto bíblico, nesta tarde o que o Senhor colocou no meu coração, não importa a circunstância que o irmão ou a irmã esteja a viver, ou que mesmo lá em casa esteja a viver, ou que alguém que ainda não encontrou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida esteja a viver, o nosso Deus ainda continua inalterável, e ainda podemos ter confiança nele, porque ele ainda não falhou. Os homens falham, as mulheres falham, mas Jesus, Ele não falha. Aleluia. Irmãos, não podemos deixar que as circunstâncias nos roubem a confiança, nos roubem a nós termos uma esperança e um futuro, porque quando Jesus vem à nossa vida, Ele dá-nos uma esperança e um futuro. E eu já vou contar mais alguma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, mas eu quero convidar os irmãos e as irmãs também a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 5. Como ponto de partida nesta tarde, eu quero ler este texto, que é o que o Senhor tem colocado também no meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é bom. A toda hora. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria perguntar, enquanto os irmãos abrem, queria perguntar: quantas pessoas estão aqui? Que já tem sido alvo do amor grandioso de Deus? Quantas pessoas estão aqui que já foram perdoadas dos seus pecados, mesmo que tenham sido vergonhosos? Eu sou a primeira. Quantas pessoas estão aqui que já foram curadas das suas doenças, das suas enfermidades? A maioria tem experimentado o amor grandioso do nosso Deus. Isto não é tremendo? De todas as pessoas, milhões e bilhões de pessoas, Deus tem-nos escolhido para sermos o alvo do seu amor, o alvo da sua graça. Isto não é grandioso? Não é para nós nos rendermos aos seus pés? Não é para nós lhe obedecermos, não por imposição, não pela lei, mas pelo amor, pela retribuição, pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito? Eu não sei se convosco o amor cresce, a fé cresce, a confiança, a rendição, mas quando eu olho para isto, quando eu volto
e vejo que de onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me tem colocado e me tem trazido e sustentado até aqui, a minha alma se derrama perante Ele. Perante Ele. Mas vale a pena seguirmos este Deus grandioso. Mesmo depois de tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades. Mas nós vemos passo a passo, Deus está lá. No meio da doença, Deus está lá. No meio das contrariedades, Deus está lá. Quando os inimigos se levantam, Deus está lá contigo. Não temas, diz o Senhor, eu estou contigo. Quando Josué ele estava para tomar a terra, o Senhor disse-lhe, não temas, Josué. Nosso pastor também é Josué. Mas ele estava para tomar aquele grandioso desafio. Deus diz, Josué, não temas. Não temas. Não temas. O temor, mas o medo ele paralisa. Mas Deus quer nos dar coragem, ousadia, em nome de Jesus. E não perdermos o foco nele. As circunstâncias estão à nossa volta e às vezes parece que nos estão a apertar. Com os irmãos é assim. Sentimos um aperto, o que é isto? Liberte-se em nome de Jesus. Tira as correntes, tira os grilhões, em nome de Jesus. Jesus veio para libertar e se Ele nos liberta, verdadeiramente sereis livres. Livres. Livres para o servir, livres para andar com Ele, livres para o glorificar, livres. Livres por Ele e para Ele. Aleluia. João 5. Este homem, ele foi liberto, ele foi livre. Aleluia. Versículo 1 diz assim. Aleluia. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Mais uma vez, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. Jesus gostava da festa, não é? Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e esperando o movimento das águas. Eles esperavam um milagre. Eles estavam ali à espera de um milagre. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem. Vejam só, aqui o relato, o contexto do acontecimento, do episódio, e agora chega aqui à história que o Senhor tem trazido ao meu coração esta tarde, ou esta semana. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Tanto tempo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum, eu não tenho ajuda, que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia, uma curiosidade, era sábado. Irmãos, nós temos aqui um relato do local. Eles estavam no local de Betesda, eles estavam em Jerusalém, a cidade, e depois estavam junto à porta das ovelhas. Neemias fala disto no capítulo 12, fala ali das portas das ovelhas. Nós não vamos entrar por aí, não é nada disso que eu quero perder-me nesta tarde. Mas quero pensar com os irmãos acerca do que aconteceu com este homem. Eles estavam ali no tanque de Betesda, ali na sala de espera do tanque de Betesda. Era um espaço com cerca de 60 metros quadrados por 68, ou seja, era enorme. Os tanques, talvez os comentadores dizem que talvez fosse dividido por um espaço, por uma parede entre tanques. Não é importante isto. O que é importante é que este homem, havia 38 anos que ele estava numa condição de doença. Irmãos, isto leva-nos a pensar alguma coisa. Quando nós permanecemos numa situação durante muito tempo, ou nós nos acomodamos, ou desistimos de lutar contra aquilo, ou então dizemos como muitas pessoas dizem,
olha, como é que tu vais? Nós perguntamos, falamos com alguém, irmã Simão, como é que vai? E o irmão dizia, olha, cá vou indo, mas está melhor. Olha, estou na mesma, é a vida. Nunca ninguém respondeu assim. Como é que, isto é típico do português, não é? Como é que vai? Vou indo. Como é que, é a vida, olha, cá temos que nos habituar. Ou seja, ou nós nos habituamos à situação, nos acomodamos, ou então a pessoa começa a ganhar revolta no coração e é uma pessoa insatisfeita, torna-se uma pessoa amarga, sei lá, por aí adiante. Além de estar doente no corpo, também fica doente na sua alma. Eu não sei se era esta a condição do homem, só sabemos que a Bíblia diz que ele havia 38 anos que ele estava naquela condição e não havia solução. Talvez ele tivesse ido aos médicos, já tivesse gasto tudo quanto tinha, não é? Talvez ele tivesse ido aos especialistas todos lá da altura. Nós não sabemos. Sabemos é que não havia alteração da sua situação e ele estava à espera de um milagre, estava à espera de uma oportunidade junto ao milagre, mas sem poder ter acesso a ele. Isto é angustiante ou não? Irmãos, às vezes quando nós somos crentes há muitos anos, há 10, 15, 20, 30, 40, 50, até nos acostumamos às coisas. Eu quero, o que o Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, é que o nosso Deus é o Deus das coisas novas. Em Cristo há novidade de vida. E o que era por certo nós, na nossa condição, pode ser alvo do amor de Deus e do agir de Deus nesta tarde. Não por mim, mas porque Deus está cá. Irmãos, este homem certamente ele já não teria expectativa, já não teria esperança. Eu não sei. Talvez fosse eu, já teria perdido completamente a esperança. Mas este homem ele estava ali. O que ele não sabia é que no meio daquela gente toda, ele não tinha alguém, irmão Jorge, ele não tinha nenhum homem, diz ali, não tinha nenhum ajudante, não tinha nenhum amigo que fosse lá para o ajudar e o carregasse até ao lugar onde eles estavam lá a olhar para a água, a ver se supostamente alguém cairia na água, porque não certamente quando eles vissem agitar as águas, se calhar caía uma multidão lá dentro. Só o primeiro que caísse é que... Meus queridos, o que ele não sabia é que estava ali o Senhor que podia mudar a situação. E Jesus, vendo o coração dele, vendo a situação dele, Jesus podia ter dito à multidão, dizer, olha, vocês ficam todos curados numa só vez. Mas reparem, como Deus, Pastor Josué, como Deus é o Deus dos pormenores. Como Deus se importa com o ser humano. Meu irmão, minha irmã, o irmão ou a irmã não está aqui anónimo. Aqui nós vimos que este homem, não temos o nome dele, significa que poderia ser qualquer um. Mas Deus olhou, Jesus Cristo olhou para ele e disse, é uma oportunidade deste homem sair da condição dele e ser um homem restaurado e resgatado da sua condição, da sua vivência. Eu não sei o que é que o irmão trouxe nesta tarde, mas qual seja a sua condição, coloca aos pés de Jesus, porque Jesus ele pode resgatar essa condição que o tem aprisionado. Jesus ainda é aquele que resgata o ser humano, irmãos. Aleluia, aleluia. Há muitos anos atrás, o meu pai já está com Jesus, eu já contei aqui, penso que esta história. O meu pai já está com Jesus, mas numa condição de fragilidade da sua saúde, o médico tinha dito, eu não tenho diagnóstico para si positivo, e o senhor António, meu pai chamava-se António, e o senhor António vai ficar na cama paralítico para sempre e não vai sair daí. Mas como Jesus tem a última palavra, calha bem. Meus irmãos, Deus não usou o pregador XPTO, não usou ninguém conhecido. Deus usou quem Ele quis, e foram mulheres que juntaram-se para orar, e oraram por o meu pai. E o meu pai naquela hora, aleluia, o meu pai naquela hora, eu tinha 14 ou 15 anos, eu vi o meu pai levantar-se imediatamente. E aquela condição que o médico tinha dito, não vai levantar-se. Deixou de ter poder sobre ele, porque Jesus tem mais poder para levantar o caído e restaurar aquele que está perdido. Jesus Cristo, Ele mudou a situação. Como mudou a situação deste homem? Havia 38 anos que estava naquela condição. Sabem, só uma curiosidade, aquela Betesda significa casa de misericórdia, alguns dizem casa da oliveira. Olha, poderíamos ter aqui
herdar por aqui e ter tantas tipologias por aqui. Mas o nosso Deus, Ele não é só mesmo o Deus da misericórdia, o Deus da casa da misericórdia, Ele é o dono da misericórdia. O nosso Deus é o Deus da misericórdia. Irmãos, é aquele que nos abraça com cordas de amor, que nos puxa para Ele, que nos atrai a Ele. Não porque alguém nos empurra com a religião, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer o outro, eu tenho que correr 500 milhas para alcançar um milagre. Não, de graça recebestes, de graça dai. Estenda a tua mão e toca em Cristo nesta tarde, em nome de Jesus. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, nós também não sabemos o nome dela, calha bem. Não podemos dizer que era Joaquina, Antônia, Joana, Catarina, não sabemos. Era uma mulher, mas era uma mulher com uma necessidade. E ela vai e ela toca na ponta do vestido de Jesus e ela diz, se eu tocar só na pontinha do vestido, da pontinha da veste de Jesus, eu sei que dele pode sair virtude. Grande é a fé desta mulher. Eu não sei se tu trouxeste também confiança em Jesus, mas pela fé nesta tarde, toca em Jesus Cristo pela fé e Ele vai te levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Não interessa se tu estás nessa condição de saúde, de desistência da vida, talvez seja o teu casamento que está por um fio. Eu não sei se é as finanças que te estão aí a testar a tua paciência e a tua fé. Eu não sei o que é que te está a aprisionar. Mas em Cristo, agarra em Jesus Cristo, agarra-o. Em nome de Jesus. Não te acomodes. Não fiques só à beira da piscina. Mas toca em Jesus e ouve o seu falar. E Jesus perguntou àquele homem, tu queres? Olha que pergunta. Perguntar ao cego que quer ver. Mas Jesus é assim, é curioso, né? Jesus tem um sentido de humor tremendo. E Jesus pergunta àquele homem, tu queres ficar curado? Queres ficar são? Olha que pergunta fora de contexto. Mas era necessário perguntar. Tu queres ficar são? Tu queres ficar são? Tu queres ser liberto? Verbaliza isso diante de Deus nesta tarde. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E por causa da confissão dele, na mesma hora, Jesus libertou aquele homem. Jesus libertou aquele homem. Não sei se os irmãos podem dar glória a Deus. Jesus libertou aquele homem. Quem é que libertou? Era só o homem? Não. Era aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É o Senhor, é o Curios. É o Senhor. É o Senhor que veio a esta terra. É o Senhor que desceu da sua glória. Fez como um de nós. Viveu de uma maneira extraordinária, santo. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu para que nós pudéssemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. É aquele que foi à cruz do Calvário pagar o teu pecado, pagar o meu, para que eu fosse e tu fosses liberto e fosses justificado pela graça em Cristo Jesus. Quem é que foi? Quem é que foi aquele homem que foi perguntar, queres curado? Queres ser curado? É o Verbo de Deus. Não é outro homem, não é um homem qualquer, é o Verbo de Deus. Aleluia, é o Cordeiro, mas também é o leão da tribo de Judá. É aquele que tem as chaves da morte e do inferno. É aquele que venceu, aleluia, e que agora está sentado no trono e que vive para todo sempre. É Ele que tem a última palavra. É Ele que diz, levanta-te e anda. É Ele. É Ele. E Jesus, mais tarde, eles perguntaram, ele foi questionado, este homem foi questionado, logo se levantaram os religiosos a querer saber o que é que aconteceu, porque é que aconteceu isto, desta forma, não tinha que ser assim, e agora é sábado e tu foste curado. Não perguntaram, mas olha, tu foste alvo da graça de Deus. Glória a Deus por isso, não. Eles quiseram fazer ali uma revolução para tirar o mérito daquele que tinha feito o milagre. Mas Jesus não deixa as coisas pelo meio. Jesus não deixa as coisas pelo meio. Jesus não deixa as coisas pelo meio. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminá-la. Ele disse, eu não sei quem era o homem, porque ainda por isso simplesmente Jesus não fez uma campanha, Jesus não fez nada disso, não se pôs em bicos de pés, Jesus fez o milagre, foi pela multidão e ele não sabia quem era.
Mais tarde o homem, onde é que ele foi encontrado? Dentro do templo, calha bem. Este homem, ele estava a adorar a Deus. Ele estava no sítio certo. E Jesus encontrou-o. E Jesus encontrou e disse, olha, é verdade, tu levantaste, obedeceste à minha ordem, ao meu mandamento, foste obediente. E porque tu foste obediente, as coisas aconteceram. Tu tomaste a tua cama, começaste a andar, pela fé que tu andaste, foste salvo do amor de Deus. Porque Jesus tinha-lhe dito, levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele fê-lo. E agora quando Jesus o encontrou, diz, olha, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Disse, olha, tu agora já estás curado, já estás perdoado, não voltes ao pecado. Quando eu estava a ler este texto, lembrei-me daquela mulher que foi apanhada no ato adulterando. E nós vimos que todos aqueles homens, eles queriam acusá-la para a apedrejarem. E a atitude de Jesus a escrever na terra, sem acusar. E quando um a um foram saindo, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, eles não tinham como fazê-lo. E eles foram, a consciência começou a acusá-los, desde o mais velho até ao mais novo. Quanto mais, talvez mais pecados, não sei. Eles saíram a um. E quando Jesus, eu imagino Jesus lá, escrevendo na terra, e Jesus levanta a cabeça e olha para a mulher e diz, ninguém te condenou? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Não, Senhor. E Jesus diz, olha, vai e não peques mais. Quantos anos aquela mulher viveria assim, naquela condição? Quantos anos este homem viveu naquela condição? E Jesus diz, vai e não peques mais. Viva agora na condição de santo do Senhor. Viva agora numa novidade de vida. O teu caminho agora é outro. O teu caminho sou eu. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Anda noutro caminho. Anda pelo caminho da santidade. Anda pelo caminho do céu. O nosso caminho, o meu caminho e o caminho do irmão é o caminho do céu. É o caminho da graça, é o caminho da glória. É o caminho da santificação, é o caminho do primeiro amor. Irmãos, e o primeiro amor não fala do amor do namorico, não é isso. É do amor que está em primeiro lugar. É aquele que tem a primazia, é aquele que está sentado no trono. É aquele que eu tenho como prioridade. Será que o amor a Deus está em primeiro lugar na minha vida? Vai, não peques mais. Não andes pelos teus caminhos, mas desenvolve o teu relacionamento com Deus. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, meus queridos, mais nós temos temor a Deus. Mais nós queremos agradar-lhe, mais nós o amamos, mais nós o reverenciamos, mais nós o honramos, mais nós o adoramos. Aleluia. Mais desejo nós temos de desenvolver este relacionamento. Aleluia. Todos nós, pecadores redimidos, agora fomos alvo da misericórdia de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não. É dom de Deus, é dádiva de Deus. É oferta de Deus. Não vem daquilo que tu fazes, não. Para que ninguém se glorie. Mas as obras, o que nós fazemos é resultado daquilo que nós somos. Posso ouvir um amém dos irmãos? Se eu sou salvo, então as minhas obras glorificam o nome do Senhor. Mas eu não sou salvo por elas. Mas eu vivo para agradar ao meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós vimos tantas coisas, tantos episódios. Às vezes perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos a confiança. Ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vimos homens e mulheres usados por Deus e eu estava-me a lembrar do Elias.
Elias, um homem que foi tão tremendamente usado por Deus, mas depois ele perdeu a confiança, perdeu a esperança, ele olhou para si mesmo, talvez, e ele perdeu, mas o que era isto? Ele precisou novamente de ser resgatado daquela condição para que percebesse que Deus ainda tinha algo mais para a sua vida. Meus irmãos, nós podemos ter grandes experiências com Deus. Ontem, anteontem, 10, 20, 30 anos. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Irmãos, o resgate deste primeiro amor, o resgate da paixão por Jesus, tem que estar lá. Nós temos que viver, irmãos, apaixonados pelo Senhor, mas de uma maneira maturada. Aleluia! Porque, irmãos, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o Senhor, não foi só o conhecimento da primeira impressão. Quantos de nós estamos aqui salvos há muitos anos? Não é a primeira impressão. Já sabemos quem Ele é. Já sabemos quem Ele é. Então, aleluia, temos uma história. Mas essa história não é para viver do passado. Essa história é para viver para o futuro. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos atrai com cordas de amor. Compaixão, compaixão, compaixão. Imagine que eu ou o irmão ou a irmã, visita que está aqui nesta tarde, estávamos numa situação de perigo. Talvez no naufrágio do Titanic, que foi o grande naufrágio do século passado, e este navio estava prestes a ir ao fundo. Mas chega alguém e entrega-lhe um bilhete que diz o seguinte: este bilhete é um resgate. Se tu apresentares, terás direito a seres salvo. Este bilhete é a única coisa que te pode salvar da morte certa. Assim como o bilhete de resgate é a única oportunidade de salvação para quem está em perigo, Jesus Cristo é a única maneira de alcançarmos a salvação. Ele é a única esperança da vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Aleluia. Não há outra maneira de sermos salvos senão por meio de Jesus Cristo. Olha, ao ler um testemunho, o testemunho é longo. Isso eu não posso demorar muito. Mas eu quero só deixar aqui algo para os irmãos nesta tarde. Um testemunho de alguém, um pregador, ele foi salvo tinha 14 anos quando ele encontrou Jesus, ou Jesus o encontrou, e ele teve um encontro com Jesus de tal maneira que mudou completamente a vida dele. E aquele homem, agora ainda um jovem, ao ter contacto com o Evangelho, ao viver o Evangelho, ao ser alvo do amor de Deus, ele diz: não quero outra coisa, eu quero servir a Deus, custo custar, venham que vier, a minha vida está aos pés de Jesus, eu sou aquilo que o Senhor quiser. Este homem, ele nasceu na Escócia e foi conhecido como o maior pregador ao ar livre. Depois eu já vou dizer o nome para os irmãos depois poderem pesquisar. Ele chamava-se John Harper. Este homem marcou a história do naufrágio. Este homem, ele fez campanhas na Escócia, ele fez campanhas na Inglaterra. Era um homem que pregava o Evangelho de uma maneira extraordinária. As pessoas vinham a Jesus, rendiam-se aos pés de Jesus, eram resgatadas da sua condição de pecadores. E Deus usou-o tremendamente. Ele foi convidado também a ir até aos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, Deus usou-o grandemente também. E ele voltou para a Inglaterra. Quando chegou, entretanto, neste meio tudo, ele tinha casado e bem casado, mas ele, entretanto, a esposa contrai doença e fica doente e a esposa morre. Deixa uma criança, uma menina também, e ele fica com a menina, a criança órfã de mãe, e ele fica com a menina. Entretanto, ele estava já novamente na Inglaterra e é convidado novamente para ir aos Estados Unidos a pregar a palavra de Deus. E quando aconteceu isso, o que é que estava a acontecer? Precisamente ia ser inaugurado
o desembarque ou o embarque do Titanic. Foi precisamente nesta altura. O homem, no dia 14 de abril, ele vai e embarca no Titanic. Então, ou seja, 2 dias, ele consegue, lá mesmo no Titanic, começar a pregar o Evangelho. Levou a menina com uma cunhada que tomava conta da menina. E isto é uma história verdadeira, não estou a inventar, é uma história verdadeira. Eu estou só aqui a resumir a história. Então ele estava lá, sim senhor, e os irmãos sabem, o Titanic foi ao fundo, certo? Pronto. Então está lá no fundo do oceano a degradar-se. Mas no meio disto tudo houve uma história de vida. Este homem, quando ele se deu conta que o barco iria para o fundo, ele pega na menina e na sua cunhada, coloca num bote, primeiro as mulheres e as crianças, etc. Então ele vai e ele começa a pregar o Evangelho a toda a gente que ele encontrava. Claro, ele também tinha um colete de salva-vidas e depois daquela confusão toda do naufrágio, ele também cai à água, porque só alguns homens é que tiveram a graça de ter bote, de ter barco, e neste caso ele também disponibilizou para deixar outros que não tivessem Jesus. Ele perguntava: tu não tens Jesus, vai para o barco, tu não tens Jesus, vai para o barco. E ele, no meio daquilo tudo, no meio daquela multidão já dentro d'água, ele ia de pessoa a pessoa e perguntar: tu já tens Jesus? Tu queres aceitar Jesus? Tu queres aceitar Jesus? Até que chegou um certo jovem e perguntou: tu queres aceitar Jesus? E ele disse, e o rapaz não respondeu, foi para longe, talvez com uma vaga, e novamente, daí a algum tempo aconteceu que ele viu outra vez, ele tirou o colete e ele deu àquele rapaz, e tu queres aceitar Jesus? Tu queres aceitar Jesus? Meus queridos, este homem, o homem de Deus, ele deu a vida como Jesus deu. Ele deu a vida por aquele homem. E nós sabemos esta história, porque este homem que foi salvo por este irmão na fé, ele contou esta história. Aquele homem à beira da morte, ele ainda perguntava: tu queres aceitar Jesus? Tu queres aceitar Jesus? Para que o inimigo não tivesse muita gente e ele conseguisse resgatar pessoas das mãos do inimigo. Meus queridos, nesta tarde, há muitas situações de resgate. Este homem foi resgatado da morte, foi resgatado da perdição por 2 vezes, através daquela situação de salva-vidas, mas também depois Jesus salvou, perdoou, resgatou, e ele pôde contar a história, deixar a história escrita. E nesta tarde eu quero terminar perguntando: alguma área da tua vida onde a esperança, onde talvez o cansaço da vida te leva a estar adormecido na fé? Será que tu queres também responder a Jesus quando Ele pergunta: queres ficar são? Queres sair dessa condição? Queres alterar a tua situação? O que é que tu queres responder a Jesus nesta tarde? Queres? Sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu levanto a minha mão, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, eu quero ser perdoado, eu quero ser curado. Meus queridos, a nossa atitude faz toda a diferença perante o desafio de Jesus. E Ele pergunta nesta tarde, em nome de Jesus, eu quero perguntar nesta tarde, o irmão, a irmã, a visita que está aqui, quer dizer sim a Jesus? Eu quero, sim, Senhor, responder ao teu apelo, ao teu desafio. Queres tu ficar curado? Queres tu ficar liberto? Será que tu precisas que os teus problemas, que a tua situação onde tu tens vivido e tens estado de tal maneira acomodado, se calhar pensas que já não acontece nada na tua vida como aquele homem pensava: bem, 38 anos, não há ninguém que me ajude. Mas ele não sabia que estava ali alguém que o podia ajudar. E Jesus, Ele está cá nesta tarde. Jesus está cá não somente para te ajudar, para mudar a tua condição. Para mudar a tua condição. Eu não sei se está aqui alguém entre nós que ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida. Eu quero perguntar e desafiar a cada um de nós a ficarmos de pé ainda nesta tarde. O irmão e irmã, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar em nome de Jesus, está aqui alguém que está completamente desiludido com a sua condição, a condição da vida, a condição onde as circunstâncias o têm levado. Talvez a circunstância o tem levado para longe de Deus, para longe do amor de Deus.
E eu quero perguntar agora em nome de Jesus, está aqui alguém que quer render-se a Jesus? Quer dizer, sim Senhor, eu quero pedir-te que entres no meu coração, que entres na minha vida. Não sei se temos aqui alguém que quer entregar o seu coração a Jesus. Levante só a sua mão como um sinal para nós orarmos a Jesus nesta tarde. Em nome de Jesus. Não sei se nós temos assim, aqui alguém nesta condição. Se nós não temos alguém assim nesta condição e quer perguntar, fazer outro desafio. Quantos irmãos têm estado desiludidos e pensam que nada mais pode acontecer na sua vida, que o irmão já viu tudo ao longo da sua vida cristã, já viu outros a serem levantados, o irmão continua na mesma condição? Quando o Senhor trouxe isto ao meu coração, este texto ao meu coração, é para mim, irmãos, mesmo que possam estar desiludidos, possam estar desencantados. Está aqui alguém nesta condição. E Jesus pergunta, queres mudar a tua situação? Queres que essa situação seja mudada? Queres ficar são? Queres ficar liberto? Queres ficar liberto? Queres sair do teu lugar de conforto? Estás à beira do caminho e não tens amigos que te levem ao colo? Como aquele homem que tinha os 4 amigos e ele foi levado ao colo e colocado aos pés de Jesus. Se tu tens alguma situação destas, sai do teu lugar e vem à frente. Nós queremos orar por ti. Se é saúde, se é falta dela, Jesus está cá e Ele quer tocar-te. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Jesus quer tocar-te. Toca tu também a Jesus. Se tens confiança que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, tu sabes disto, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Corre para Jesus nesta tarde, em nome de Jesus. Jesus tem poder, tem todo o poder, Ele pode mudar e quer mudar a tua situação, a tua circunstância. Amém. 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 Sai do teu... Talvez já tenhas vindo tantas vezes à frente que diz, comigo não acontece nada, acontece com o outro, acontece com a outra irmã e comigo não acontece nada. Esta palavra é para ti. Esta palavra é para aqueles que há muito tempo têm procurado, têm visto as coisas acontecerem para os outros e não tem acontecido nada contigo. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. E diz ao Senhor aquilo que tu queres. Que queres que eu te faça, diz o Senhor. Fala com Deus. Senhor, eu quero isto. Eu preciso disto. Eu preciso ser curada da minha perna. Eu preciso ser curada da minha angústia. Eu preciso ser curada do meu coração. Eu preciso ser curado no meu sistema central. Eu preciso ser curado do meu sistema nervoso. Eu preciso ser curado. Sai do teu lugar agora. Dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Aquela mulher que tocou na orla do vestido de Jesus, ela saiu do seu conforto, ela tocou em Jesus. Tocou só na roupa de Jesus, mas ela recebeu o milagre. Este homem foi Jesus que o foi buscar, foi Jesus que mudou assim a sua circunstância. E Jesus está cá na casa. Jesus está cá na casa. A casa da misericórdia. Colegas, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Amém, amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, irmã, levanta as suas mãos aí no seu lugar mesmo e ora ao Senhor. Não se acomode com as coisas. Não se acomode. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Não importa se há 38 anos, não importa se há 12, não importa se há 5. Deus está cá na casa, é a casa da misericórdia, a casa de amor, a casa da restauração,
a casa do resgate. Aleluia, aleluia. Ele está cá para te salvar, Ele está cá para te resgatar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus, sim, Jesus. Santo, Aleluia, ungido de Deus. Jesus.